Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 13 e 14. Vamos ler o 12, 13 e o 14. Vamos começar do 12. Diz assim: O Senhor lhe apareceu de noite e lhe disse: Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Quando eu cerrar os céus e não houver chuva, ou ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Mais uma vez o versículo 14, para você memorizar ainda mais. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Amém, meus irmãos? Até aí, pode se assentar em nome de Jesus Cristo. Ouvimos uma mensagem aqui no domingo, a respeito de tantos acontecimentos que historicamente tem acontecido ao longo do tempo. E mais uma vez nós estamos vivenciando, vendo mais uma tragédia, mais uma catástrofe que está acontecendo no Rio Grande do Sul, um estado rico financeiro, mas é um acontecimento que está acontecendo naquele estado, afetou várias famílias, tirou a vida de tantas e tantas pessoas. Tragédias que está acontecendo, e tragédias que já aconteceram, que envolveram um número coletivo de pessoas. E aqui estamos diante de um texto onde fala de um posicionamento quando as dificuldades vierem. A nossa vida, ela é feita de escolhas. Em meio às dificuldades, você tem escolhas: perseverar, desistir, murmurar. Escolhas, posicionamentos. As dificuldades vêm, e de fato vêm. Em meio às dificuldades, talvez você acaba falhando, pecando. E Salomão, ele, embora teve seus tantos e tantos defeitos, quando ele termina de construir o templo, ele faz uma longa oração, e ele vai clamar ao Senhor, falando: olha, se o seu povo fizer isso, e por conta da desobediência, por conta dos erros, acontecer isso com eles. E ele vai clamar ao Senhor, e ele vai falar a respeito, ele vai falar a respeito, se o seu povo chegar a pecar, se o seu povo chegar a errar, ele vai falar, até porque não tem homem que não peque. Salomão, ele foi profundo ali. Ele disse: olha, até porque não tem homem que não peque. E talvez você esteja passando por uma dificuldade. E existem as dificuldades que Deus está provando a sua fé, para saber qual é o seu e o meu posicionamento. Você pode estar passando uma dificuldade por conta da sua fidelidade a Deus, que pode acontecer. Talvez a dificuldade que você hoje está passando é por conta da sua fidelidade aos princípios bíblicos. Mas nem todas as dificuldades é por conta da sua fé. Mas a maioria das dificuldades que vem
Um ser humano corrompido, depravado, é por conta das nossas escolhas, das nossas consequências, dos nossos pecados. Mas nós estamos falando na era da graça. Isso é um alívio para nós, mas nos coloca um certo tipo de responsabilidade. Porque embora a Bíblia trata como um todo da soberania de Deus, você vai entender e você vai ver a respeito da responsabilidade humana. Então o ser humano, ele tem a sua responsabilidade. Ele faz escolhas. O ser humano tem posicionamentos. E nós vemos aqui um padrão de um posicionamento que nós temos que ter quando vier as dificuldades. Nós lemos 2 vezes o versículo 14, que fala do posicionamento que nós, que chamamos pelo nome de Deus, nós temos que ter. Porque talvez, se nós não entendermos isso, nós tomaremos decisões e posicionamentos errados, e as dificuldades vão piorar cada vez mais. Fizemos a leitura do capítulo 7, versículo 12, 13 e 14, do segundo livro das Crônicas. Embora a sua autoria seja incerta, a tradição judaica afirma que foi Esdras que escreveu o livro por volta de 430 a.C., com o propósito de resgatar os padrões de culto e adoração a Deus. E aqui nós vemos um padrão de posicionamento. E se eu te perguntar, quando as dificuldades vêm na minha e na sua vida, o que dá vontade de fazer? Quando as dificuldades vêm, minha irmã, meu irmão, quando as dificuldades vêm, tenta te sufocar, o que dá vontade de fazer? Abandonar a fé, fugir, se isolar, se esconder, murmurar, reclamar, gritar. Mas eu te pergunto, tal posicionamento vai gerar qual consequência? A dificuldade veio no casamento, olha, quer saber? Vai para o seu canto, eu vou para o meu. Aí eu pergunto, a dificuldade veio, tal posicionamento gerou qual consequência? Melhorou ou piorou? Quando as dificuldades vêm financeiramente, qual posicionamento que você toma? Qual posicionamento eu tomo? As dificuldades vêm de variados tipos, mas o posicionamento tem que ser o mesmo. Porque todas as adversidades, todos os problemas, as tempestades da sua e da minha vida, há um propósito. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas pastor Danilo, como as adversidades, pastor Danilo, como as tragédias cooperam para o bem? Talvez você veio para Cristo por conta de uma consequência, e você chegou no fundo do poço, e você se questionou, meu Deus, para que eu vim fazer aqui? O que o Senhor me trouxe no fundo do poço? E talvez quando você não estava no fundo do poço, você olhava ao seu redor e tinha diversos tipos de oportunidades para você tomar a decisão. E você não tomou a decisão de ser fiel a Deus. E Deus permitiu a dificuldade fazer com que você chegasse no fundo do poço para você tomar o posicionamento correto. Porque no fundo do poço não adianta olhar para a esquerda e nem para a direita. No fundo do poço, a única luz que vem é de cima. Deus permite você passar
por certos tipos de coisa, para você olhar para a direção correta, para Cristo, e não tomar decisões, escolhas erradas. Mas pastor Danilo, e se eu não escolher nada? A dificuldade veio, eu tive a escolha de ser fiel a Deus, de orar, né, de se humilhar, de se converter dos meus maus caminhos. Mas eu também não escolhi ir para o mundo. Até isso é uma escolha. Você escolheu ser neutro, ser morno. E nós já falamos aqui o que Jesus Cristo pensa a respeito de uma igreja morna. Carta à igreja de Laodiceia. Moody, um grande comentarista, vai dizer que este grande versículo, o mais conhecido de todo o livro das crônicas. Talvez você não lembra de um versículo, né, dos dois livros das crônicas, mas quando eu fiz a leitura do versículo 14, você lembrou, eu já ouvi esse versículo. Ou seja, ele é o mais conhecido. Expressa mais do que qualquer outra passagem das Escrituras para uma bênção nacional, quer na terra de Salomão, na de Esdras ou em nossa própria nação. Aqueles que creem devem abandonar as velhas práticas, abandonar a vida que se centraliza no ego e fazer o quê? Se submeter à palavra de Deus e à vontade de Deus. Porque somente depois de você se submeter à vontade, à palavra de Deus, abandonar a sua vida centralizada no seu ego, no seu eu, somente assim, você individualmente, nós, como igreja coletivamente, Estado, nação, somente assim, quando nós voltarmos para a Escritura, nós veremos e viveremos um avivamento. No capítulo 6, Salomão se põe de pé diante da congregação, em cima de uma plataforma de bronze de 2,20 metros de comprimento, 2,20 metros de largura e 1,30 metros de altura, e vai fazer a longa oração que eu já falei aqui, pedindo para que Deus perdoe os povos, caso eles pecassem contra o próximo, contra Deus, ou até mesmo se fossem derrotados pelos seus inimigos, por conta da desobediência. Quando chega no capítulo 7, versículo 1, após Salomão terminar de fazer aquela extensa oração, né, faz a leitura desta oração na sua casa, quando ele termina de fazer esta extensa oração, no capítulo 7, versículo 1, após Salomão concluir, né, a sua oração, desceu fogo do céu, e consumiu o holocausto e o sacrifício, e a glória do Senhor encheu o templo. E aqui eu já poderia ficar até o final pregando a respeito do fato da oração, após terminar a oração de Salomão, né, descer fogo do céu, queimar os sacrifícios, os holocaustos e encher o templo, porque tem muito fogo estranho por aí. Mas o verdadeiro fogo do Espírito Santo é aquele que acontece após oração. Oração. E como está a nossa vida de oração? No versículo 12 do capítulo 7, a seguir Deus faz uma aliança com Salomão, e através desta aliança que Deus faz com Salomão, quero destacar alguns pontos importantes para a nossa meditação, para a sua semana, para o seu mês, para o seu ano, para a sua vida. Versículo 12, que nós fizemos a leitura do primeiro versículo: ouvi sua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. O início diz: ouvi a sua oração. E se nós entendêssemos quão profundo é essa expressividade do próprio Deus dizendo que ouviu a oração de Salomão, nos encorajaria talvez até parar por um momento agora e orar.
Se nós entendêssemos o quão profundo essa expressividade de Deus falando que ouviu a oração de Salomão, você olhar biblicamente um Deus que ouve a oração daqueles que clamam, da igreja que clama quando o apóstolo está preso, da igreja que ora e Deus envia o Espírito Santo. Se você entendesse o quão profundo é Deus nos falar nesta noite que ouve a nossa oração, o seu posicionamento em meio às dificuldades da vida não seria outro senão a oração. Se nós entendêssemos o quão profundo é o poder da oração, tantos e tantos tempos que nós perdemos tomando posicionamento, decisões erradas com coisas que não resolvem, mas apenas pioram nossos problemas. Ao invés disso nós orássemos, porque Ele ouve a nossa oração. Ele ouve a sua oração. E talvez você é um tipo de pessoa que tem dificuldade em pedir conselhos para o pastor, para amigos, para conselheiros, para mentor. Mas eu vou expor o meu problema para uma pessoa que é falha. Ainda que você tenha dificuldade em se abrir com pessoas, não tenha dificuldade de se abrir para Deus, aquele que ouve a sua oração, aquele que te entende. Ele te entende. Você nunca passou pela situação que você venceu a barreira e procurou uma ajuda e a pessoa te deu uma ajuda onde não tem nada a ver com o que você está passando? Aí você sai e fala assim: não sei por que eu vim pedir um conselho para ela, porque ela não entendeu nada do que eu estou passando. Mas quando a Bíblia nos diz que Deus ouve a nossa oração, nós estamos falando, nós estamos vendo biblicamente a respeito de um Deus que é onisciente, que sabe de todas as coisas. Ele interpreta os seus pensamentos, as suas emoções, e Ele te aconselha a perseverar na presença dEle. Ele compreende o que você passa. Ainda que a sua esposa, o seu esposo não compreende, ainda que os seus filhos, ainda que os seus pais não compreendem o que você passa, Deus sabe o que você passa. E a Bíblia diz que Ele ouve as nossas orações. E eu te digo, a sua oração não é vã. Em meio às crises que você passa, clame ao Senhor. A oração é relacionamento, é intimidade com Deus. E a forma mais prática de nós demonstrarmos a nossa dependência nele é através da oração. A forma mais prática de nós expressarmos que nós somos limitados, mas que o poder dele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. A forma mais prática quando a irmã graciosamente traz água, eu não tomo água. Aí quando ela não traz, tem vezes que eu quero água. Me perdoa, irmã. Quando as dificuldades vêm, a forma mais prática de nós expressarmos a nossa dependência nele é através da oração. A forma mais prática de nós demonstrarmos que sem ele nós não somos nada é através da oração. Porque quando os problemas vêm, automaticamente você pensa: tal pessoa pode resolver o meu problema, e você manda mensagem. Se a pessoa não responder sua mensagem, você liga. Se ela não te atender, você vai na casa dela, você faz alguma coisa, porque você entende que precisa conversar com aquela pessoa, porque ela pode ajudar você a resolver o problema. Não é assim quando você precisa de um advogado? Vai atrás de um advogado, pesquisa o melhor advogado, paga dinheiro, porque você sabe que aquela pessoa é capacitada e pode ajudar você neste problema. Mas muitas vezes nós recorremos
a coisa desesperadamente, a pessoas. Nós esquecemos de buscar a Deus. Em Salmo 4, versículo 3 diz: saibam que o Senhor escolheu o piedoso, o Senhor ouvirá quando eu invocar. E eu digo, o problema não é que Deus não está te ouvindo. O problema somos nós que não estamos clamando. Pastor Danilo, há tanto tempo que eu passo por essa dificuldade e até agora Deus não fez nada, mas qual é a sua intensidade no clamor? O problema não é que Ele não faz, que Ele não responde, o problema somos nós que não clamamos. O problema somos nós que gastamos tempos com tantas e tantas coisas, Instagram, Facebook, tantas coisas, TikTok, tantas e tantas coisas que nós gastamos tempo e nós não temos o prazer de ficar no máximo 1h30 no culto. Nós gastamos tempo com tantas e tantas coisas, ouvimos tantas e tantas pessoas e não colocamos um louvor para ouvir. O problema não é Deus que não está fazendo, é nós que não estamos clamando e se posicionando da forma correta. E o segundo ponto dessa mensagem, o primeiro é: Deus ouve sua oração. E o segundo ponto é: as crises não são eternas. O versículo 13 diz: se eu fechar o céu de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumem a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Veja, Deus permite as dificuldades, as crises, com um propósito, mas não é eterna. E talvez você pensa: não, a crise veio para me matar, para fazer com que eu pereça, mas elas não são eternas. Deus permite as crises nas nossas vidas para nos ensinar. Deus permite que você muitas vezes chora amargamente porque Ele está te ensinando. Ensinando o que, pastor? A ser dependente dEle. Ensinando o que, pastor? Ensinando a ser fiel a Ele. Ensinando o que, pastor? Ensinando que o homem é limitado. Por mais que você tenha recursos, por mais que você tenha poderes terrenamente falando, nós somos dependentes dele. Mas as crises não são eternas. Ela nos ensina a se aproximar do nosso Pai Todo-Poderoso. Ele permite as crises para te corrigir. É como uma criança que a mãe pega e fala assim: olha, você vai ficar 1 semana sem jogar bola, você vai ficar 1 semana sem mexer no celular, sem jogar joguinho. Na mente daquela criança é um problema, ela está passando por uma dificuldade. Estou sem o meu joguinho, estou sem o meu futebol. Mas o propósito da criança está passando aquele processo que para ela é difícil, é a mamãe ensinar a criança. Você está entendendo por que você talvez esteja passando por problemas? Porque Deus está te corrigindo. Deus está te ensinando que não é assim, não é da sua maneira. E talvez você esteja sofrendo por uma consequência que Deus te avisou: olha, não faz isso, e você fez. E Deus está permitindo essas crises para te ensinar. Ele disse: se Ele permitisse, se Ele fechar o céu de modo que não haja chuva, ou se Ele ordenasse aos gafanhotos para consumir a terra, ou se Ele enviar peste, e Ele vai dizer a respeito do posicionamento. As crises que nós passamos é uma expressão de amor por nós. A melhor coisa é ser corrigida
corrigida por Deus. Essa crise que você passa não vai te matar, vai te fortalecer, mas você precisa tomar posicionamento. Qual posicionamento, pastor Danilo? Terceiro ponto, como devemos se posicionar em meio às crises. Versículo 14 diz, mais uma vez: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E é dessa mesma maneira que Ele pode sarar as feridas da sua alma. É essa mesma maneira que Ele pode fazer com que aconteça uma restauração na sua família. É dessa maneira que nós veremos um avivamento. Se humilhando diante da presença de Deus. E talvez você esteja sendo humilhado. Você já ouviu: os humilhados serão... Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz: o que se humilhar será exaltado. Não os humilhados. Então é fácil. Ô irmão Natan, me humilha aí. Não. Você pode estar sendo humilhado por consequências suas mesmo. Mas a Bíblia nos encoraja a se humilhar. Decisão nossa ser humilhado. Eu me humilho diante da presença de Deus. É decisão minha, é decisão sua. Ah, pastor Danilo, grande vai ser a minha vitória. Por quê, irmã? Porque no meu emprego eu sou tão humilhado. Ai, que dozinho. É mesmo? É tanta humilhação que acontece. E a Bíblia diz, né, que os humilhados serão exaltados. Não, se humilhar, você está sendo humilhado. Mas você precisa se humilhar. E não na presença de homens, mas na presença do próprio Deus. Dobrar os seus joelhos. Falar: Deus, eu reconheço que tudo que eu estou passando é culpa minha. Que eu não mereço nada mais, nada menos do que o inferno. Porque nós não merecemos o céu. Mas graciosamente, pela graça de Cristo, favor merecido, nós podemos ter acesso à salvação. Se humilhar e reconhecer que a depravação é total, se humilhar e reconhecer que as nossas atitudes são falhas, se humilhar e reconhecer que se nós agirmos sem a direção de Deus, nós caminharemos para a perdição. Se humilhar. Meus irmãos, existem tantas pessoas que é dependente emocionalmente e financeiramente de pessoas, mas não é dependente de Deus, não reconhece isso. E Deus nos encoraja nesta noite a se humilhar, ainda que seremos humilhados, mas a ideia bíblica é se humilhar diante da presença de Deus. E Ele diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar. E Hernando Dias Lopes diz que a oração conecta a fraqueza humana com a soberania de Deus. A oração conecta o altar da terra com o trono divino do céu. Como está a sua vida de oração? Como está a sua vida de leitura da palavra? Pastor Danilo, olha, apenas um culto tá bom, apenas ouvir a mensagem no domingo tá bom. Pastor Danilo, apenas cantar louvores no domingo tá bom. Pastor Danilo, é no domingo que eu leio a Bíblia, é no domingo que eu acho a minha Bíblia, porque durante a semana ela fica perdida, e eu pego ela no final de semana para vir para a igreja. E eu te pergunto: você bebe água só no domingo? Você se alimenta só no domingo? Deus te encoraja. Ontem nós falamos aqui a respeito de nós oferecermos o nosso corpo como sacrifício, ou seja, o nosso todo como um culto racional a Deus.
Você pode estar no seu serviço, cultuando a Deus. Você pode estar nas ruas, glorificando, exaltando a Deus. Mas infelizmente, nós vivemos em uma geração onde tem prazer para tantas coisas, mas não tem prazer na leitura da palavra de Deus, na oração. Eu vi um vídeo hoje, eu acho que era um óculos que estava perdido de um rapaz, e ele, fazendo um vídeo assim, ele é humorista, cristão, e ele diz: mãe, achei o meu óculos. Aonde estava o seu óculos? Dentro da Bíblia. É sinal que você está lendo pouco a Bíblia. Qual foi a última vez que você abriu a Bíblia? Se fosse todo dia, você não ia perder o seu óculos. E a velha historinha que eu já contei, que o menino pergunta: vô, que livro grande é esse? E o vô fala: é o livro de Deus. E o menino: devolve para Deus então o livro dele, porque nós não usamos mesmo. É a palavra que te alimenta. A oração, buscando a Deus, se convertendo dos seus maus caminhos, das práticas da carne. Então, qual é o posicionamento que nós temos que ter quando as crises vier? Se humilhar, orar, buscar a Deus, se convertendo dos maus caminhos e das práticas pecaminosas. E eu posso dizer, e eu devo dizer como pastor dessa igreja: pecado ainda é pecado. A Bíblia não é relativa. Pecado ainda é pecado. E você sabe qual é o seu pecado. Você sabe o que tem feito você, te impedido de talvez estar no altar do Senhor. Você sabe disso. E o que precisa tomar atitude para mudar? Vai viver nessa crise, talvez emocional, até quando? Nessa crise, você sabe qual crise você está passando até quando? Para uma bênção nacional, nós precisamos tomar essa mesma decisão, se humilhar, orar, buscar e converter dos maus caminhos, para vencer as crises que você passa, internamente, externamente, familiarmente, financeiramente, na sua saúde. Para você vencer as crises, você precisa tomar essas decisões. Mas pastor Danilo, eu conheço um irmão que tomou as decisões corretas, se posicionou, se humilhou, orou, buscou, se converteu dos seus maus caminhos, mas mesmo assim Deus permitiu que ela partisse. Glória a Deus, porque ela está num lugar melhor do que aqui. Mas se em meio a essa crise que você está vivendo, em meio a esse problema que você está vivendo, você tomar outra decisão, e você partir, a crise vai aumentar. E eu posso dizer que aonde a pessoa estará, se não tomar uma decisão aqui na terra, a crise vai ser bem pior. A crise vai ser bem pior. Vimos que Deus ouve a oração, que as crises não são eternas e que temos que se posicionar nos momentos de crise e se humilhando, orando, buscando a Deus, se convertendo dos maus caminhos. A consequência de tomar todas essas atitudes Ele sarará a nossa terra. Se nós como igreja, esquecer a placa de igreja, se nós como igreja como um todo, o corpo de Cristo, cumprirmos todos esses posicionamentos, o avivamento vai vir. Se você, individualmente, tomar esse posicionamento, em nome de Jesus Cristo, Ele sarará a sua família, as suas feridas. Posicionamento, a escolha é minha, a escolha é sua em nome de Jesus Cristo. Se coloque de pé em nome de Jesus Cristo. Se coloque de pé, feche seus olhos, baixe sua cabeça. Como você tem se posicionado? Como você tem
se comportado com as dificuldades que eu sei que você tem. Aí talvez você esteja pensando assim, pastor, eu não sei nem o que eu vim fazer aqui na igreja, porque eu não queria vir por conta das dificuldades. E eu te digo que você tomou a melhor decisão da sua vida, porque Deus te diz que se você tomar uma decisão bíblica nesta noite, de se arrepender dos seus maus caminhos, se humilhar na presença dEle,